A sabedoria da antiga cosmologia. Wolfgang Smith. Capítulo 7. A armadilha da cosmologia astrofísica. Há rumores de que o Big Bang seja agora um fato científico comprovado. Quando, em 1965, Arno Penzias e Robert Wilson descobriram a formação da famosa radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o New York Times anunciou o evento com o seguinte texto: sinais apontam para um universo formado a partir do Big Bang. Se tais sinais realmente o fazem ou não, é com certeza outra questão. Mas permanece o fato de que a teoria do Big Bang se tornou, desde então, a cosmologia oficial. A partir de então, todo o curso científico superior foi ensinado a crer que o universo nasceu há aproximadamente 15 bilhões de anos em algum tipo de explosão e que vem se expandindo desde então. Ensinou-se que essa é a razão pela qual, como foi observado, estrelas e galáxias estejam se afastando umas das outras com uma velocidade proporcional à distância entre elas. Como se supõe que tenha mostrado o astrônomo norte-americano Edwin Hubble. E com o apoio dado ao fato pela cobertura da grande mídia, a imagem resultante de um universo que se expandia como uma bolha de sabão consagrou-se ao longo do tempo para o público em geral. Uma radical transformação da nossa Weltanschauung coletiva efetivou-se. O presente capítulo divide-se em 3 partes distintas. Primeiro, farei uma revisão do atual estatuto científico da teoria do Big Bang. E então, refletirei sobre a nova cosmologia desde um ponto de vista teológico e especificamente cristão. Sustentarei a tese segundo a qual, apesar daquelas suas afirmações que aparentemente apontam para um creatio ex nihilo, essa nova cosmologia é, na verdade, profundamente antagônica à fé cristã. Na terceira parte, pretendo refletir sobre as alegações da astrofísica contemporânea enquanto tal, sem fazer referência a nenhuma teoria ou paradigma em particular. Os teóricos do Big Bang estão obviamente enfrentando uma grande tarefa. A teoria, enfim, tem de dar conta, ao menos grosso modo, da evolução física do universo. Desde aquilo que Georges Lemaitre denominou o átomo primitivo, até a vastidão do seu estado presente. O que é digno de nota, por outro lado, é que um dos mais intensivos e prolongados empreendimentos de pesquisa de toda a história da ciência tenha sido até agora bem-sucedido apenas em evidenciar suas próprias dificuldades. A história começa, se quisermos, com a versão do átomo primevo, da teoria do Big Bang de Georges Lemaitre, apresentado em 1931 em uma conferência científica e logo rejeitada pela comunidade astrofísica. Lemaitre
fundamentou sua teoria sobre a alegação de que os raios cósmicos só poderiam ter sido produzidos no momento imediatamente subsequente ao Big Bang, uma conjuntura que se provou ser errada. Após um período de inatividade, o interesse pela teoria do Big Bang foi renovado, com o fim da Segunda Guerra Mundial, estimulado por uma espécie de simulação conceitual pelo espetáculo da explosão das duas bombas atômicas. A segunda versão da teoria, de todo modo, foi proposta em 1946 por Georg Gamow, um físico incomumente carismático. No lugar dos raios cósmicos de Lemaitre, Gamow amparou sua versão na teoria na questão dos elementos químicos envolvidos no processo, percebidos por ele como vestígios tangíveis do Big Bang. Recordo-me vivamente de um colóquio de física em que, para minha surpresa, Gamow descreveu em detalhes como teria sido a constituição nuclear do universo alguns microsegundos logo após a grande explosão. No entanto, sua teoria também falhou. Quando Fred Froyle e seus colaboradores publicaram um artigo em 1957 mostrando que a nucleossíntese no interior das estrelas produz núcleos pesados em proporções comparáveis aos valores já existentes. A segunda e breve era da teoria do Big Bang chegou ao fim. Por um tempo pareceu que uma cosmologia alternativa, a assim chamada teoria do estado estacionário, tinha tomado a dianteira. Em 1965, porém, a maré virou mais uma vez, tendo sido justamente este o momento histórico registrado pelo New York Times em sua famosa manchete. Qual a conexão, então, entre a radiação cósmica de fundo em micro-ondas e o Big Bang? Com base na física fundamental, está claro que o evento chamado Big Bang, se realmente ocorreu, deve ter produzido radiação em abundância, a qual, aliás, deve ainda hoje existir no universo, pela simples razão de que não teria nenhum outro lugar para onde ir. Na medida em que deva encontrar-se em equilíbrio térmico, novamente por não haver nenhum elemento extrínseco com o qual possa trocar energia. Essa radiação deve ser do tipo da que é emitida por um corpo negro. Sua temperatura podendo ser deduzida a partir da distribuição da sua frequência. Finalmente, o campo radioativo produzido pelo Big Bang deve ter se espalhado por todo o universo. A razão para tanto sendo que as condições homogêneas iniciais produziram efeitos homogêneos. De acordo com os cálculos originais de Gamow, esse campo radioativo deve ter se avermelhado por agora, de modo a corresponder à temperatura de 20 graus Kelvin de um corpo negro, o qual teria sua massa localizada no alcance das micro-ondas. A estimativa de Gamow foi posteriormente revista para 30 graus Kelvin por P.J.A. Peebles. E neste estágio permaneceu o assunto até aquele dia, em 1965,
quando a radiação de fundo em micro-ondas foi captada por uma gigante antena chifre nos laboratórios Bell e decifrada por dois jovens cientistas que nunca tinham ouvido falar do Big Bang. Apesar de a radiação ter acabado por assumir a temperatura de um corpo negro a 2,7 graus Kelvin, desativada por um fator de 10, a descoberta deu a impressão de que uma previsão espantosa tinha sido verificada e que, de fato, sinais implicam um universo formado a partir do Big Bang. A teoria, no entanto, ainda não estava clara. O maior problema enfrentado pela nova cosmologia era explicar as estruturas de grande escala no universo astronômico. E aqui a radiação de fundo em micro-ondas provou ser, de fato, um formidável obstáculo. Sua suavidade e isotropia pareciam impedir o tipo de universo grumoso que ora observamos. Dado que a matéria no cosmo primitivo estava tão distribuída quanto nos leva a crer a radiação de fundo em micro-ondas, como poderia ela se ter concentrado em estrelas e galáxias? Presumivelmente, algumas flutuações iniciais tornaram-se amplificadas sob a influência das forças gravitacionais para formar o universo estelar. Entretanto, os campos gravitacionais necessários para realizar tal consolidação devem ser muito mais fortes do que a quantidade total de matéria no universo permite. Para piorar as coisas, verifica-se que as velocidades relativas entre estrelas próximas e galáxias tendem a ser muito pequenas para alcançar as separações observadas dentro dos 15 bilhões de anos ou mais permitidas pelo cenário do Big Bang. Todavia, o problema tem sido ainda mais exacerbado por um aumento dramático nas dimensões dos objetos estelares de grande escala identificados pelos astrônomos. Primeiro havia estrelas soltas, depois galáxias e depois galhos de galáxias, que até, finalmente em 1986, Brent Tully, um astrônomo da Universidade do Havaí, descobriu que a maioria das galáxias dentro de um raio de 1 bilhão de anos-luz está concentrada em estruturas esbeltas que medem cerca de 1 bilhão de anos-luz de comprimento. Estes são os assim chamados superaglomerados, desde então documentados por diversas equipes de pesquisas. Em 1990, Margaret Geller e John Hooker, no Observatório Smithsoniano de Harvard, descobriram uma faixa enorme de galáxias, da magnitude de um superaglomerado, que veio ser conhecida como a Grande Muralha. Logo depois, outra equipe descobriu uma série de estruturas semelhantes por trás da chamada Grande Muralha. Movendo-se para fora, para longe da Terra, eles descobriram uma sequência de grandes muros, mais ou menos uniformemente espaçados cerca de 600 milhões de anos-luz um do outro. Não era o que os teóricos do Big Bang esperavam ou queriam encontrar. Na verdade, trata-se do pior cenário, uma descoberta que vai
Uma descoberta que o Washington Post respondeu com outra manchete: Big Bang vai embora, desta vez. Enquanto isso, um esforço de pesquisa formidável foi realizado para examinar a radiação de fundo em micro-ondas, com a máxima precisão na esperança de encontrar anisotropias. Pode-se bem entender por que ecoaram aplausos quando o satélite COBE, Cosmic Background Explorer, divulgou flutuações mensuráveis. Era o tipo de resultado que os teóricos isolados esperavam ansiosamente. Infelizmente, porém, as variações que medem cerca de uma parte em 100.000 provaram-se muito pequenas. Parece que flutuações da ordem de 1% são necessárias para explicar a formação de objetos estelares, como os superaglomerados de Thule ou a Grande Muralha. A radiação de fundo parece ser muito suave e isotrópica para permitir um trânsito no estado primitivo postulado para o universo astrofísico observado. Os teóricos do Big Bang geralmente respondem a problemas desse tipo fazendo suposições adicionais. Certamente, uma teoria científica não precisa ser instantaneamente descartada ao entrar em conflito com os fatos observados. É uma prática normal procurar uma hipótese apropriada para resolver o impasse. Processo este que, não raro, leva a descobertas adicionais. Mas tal fato dificilmente exonera uma teoria que goza de pouco ou nenhum apoio empírico. E é mantida viva, sobretudo, por meio da proliferação de suposições ad hoc. Poder-se-ia objetar a minha segunda afirmação com base no fato de que a teoria do Big Bang realmente previu a radiação de fundo em micro-ondas. E além de não ter apenas previsto uma temperatura falsa, ocorre de a radiação de fundo em micro-ondas poder ser explicada de modo convincente. Como a predição de Lemaitre dos raios cósmicos e de Gamow dos elementos químicos, a previsão da radiação de fundo em micro-ondas realmente faz pouco para reforçar a hipótese do Big Bang. Enquanto isso, o acréscimo de hipóteses sempre novas e cada vez mais fantásticas para enquadrar a conjuntura original nos fatos não é bom sinal. Há um ponto na cândida observação de Brent Tully, abre aspas. É perturbador ver formular-se uma nova teoria cada vez que se observam novos fatos. Fecha aspas. O que fazer, por exemplo, ao verificar-se que a quantidade de matéria existente no universo é cerca de 100 vezes menor do que a necessária para que se formem galáxias? A massa perdida, 100 vezes a massa estimada no universo, é literalmente suplementada na base da caneta, postulando-se algo chamado matéria escura. Uma espécie de matéria que não interage com campos eletromagnéticos e nem jamais foi observada. Uma profusão de candidatos à matéria escura foi proposta nas últimas décadas por físicos de partículas competentes. Há os áxions, os ixinos, fotinos, gravitinos, gluinos, prions, pírgons, maximons, neutoritos, pepitas de quarks e nuclearitos.
para mencionar alguns. O problema é que até agora todas estas partículas maravilhosas só existem no papel. Mas suponhamos que realmente existam. Por exemplo, os higsinos ou as pepitas de quarks. Bastaria isso para tirar a teoria do Big Bang do seu dilema? Certamente que não. Uma série de outros grandes problemas permaneceria sem solução. Ademais, cada nova hipótese traz consigo problemas próprios, que presumivelmente exigem a formulação de outras hipóteses adicionais. Não há uma só razão na Terra para que se acredite que esse procedimento terminará por solucionar alguma coisa. E, fosse esse o caso, pergunta-se ainda se alguém encontrou uma verdade ou a construiu, como afirma Sir Arthur Eddington, em companhia de alguns filósofos da ciência pós-modernos. Até agora, consideramos apenas uma grande dificuldade: o problema da contabilização da formação de objetos estelares de grande escala. Para completar essa breve visão, abordaremos mais uma situação. Notemos que, quando se trata de objetos estelares distantes, de estrelas a galáxias e aglomerados de galáxias, tudo o que temos de seguir é a luz emitida pelos objetos em questão e recebida por telescópios, sejam eles terrestres ou montados em satélites. Por luz, naturalmente, entendemos a radiação eletromagnética de qualquer frequência, desde ondas de rádio enquadradas na faixa visível do espectro até raios-x e raios gama. Em uma palavra, o que percebemos e recebemos são partículas de luz ou fótons, cada um dos quais define uma posição e uma placa fotográfica e carrega uma frequência. Isso é tudo. Esses são, em última instância, os duros fatos empíricos. O resto é teoria, uma questão de interpretação. A radiação recebida, no entanto, contém uma grande quantidade de informações, algumas das quais se revelam bastante inequívocas em suas implicações. Sabe-se por experimentos de laboratório que a distribuição de frequências emitidas por um elemento químico, por exemplo, é uma característica deste elemento. O espectro de emissão constitui, assim, uma assinatura que nos permite detectar a presença de hidrogênio, hélio e outros elementos em estrelas e galáxias. Contudo, acontece que os espectros recebidos do espaço exterior são geralmente deslocados para a esquerda na escala das frequências, um fenômeno conhecido como desvio para o vermelho, redshift. Pois bem, o que causa este desvio? Há muito se supõe que os redshifts estelares constituem uma manifestação do efeito Doppler, ou seja, que a redução das frequências recebidas é causada por uma velocidade recessional da fonte, assim como o tom do apito de um trem vai subindo conforme o trem vai se afastando de nós. Assim, os redshifts estelares têm sido interpretados como evidência de um universo em expansão. A cosmologia do Big Bang baseia-se nessa hipótese. Ora, acontece que os resultados observacionais têm se acumulado por meio século, o que parece contradizer esta suposição. A primeira das más notícias para os teóricos do Big Bang veio em 1963, com a descoberta de fontes de rádios extragalácticas, hoje conhecida como quasares, cujo espectro de emissão
provou ser fortemente desviado para o vermelho, redshifted, correspondendo a velocidades recessionais próximas à velocidade da luz. Contudo, logo se descobriu que estes quasares estavam normalmente associados a galáxias cujo redshifts são normais, ou seja, relativamente pequenos. Os objetos estelares que, segundo a geometria do Big Bang, deveriam estar a bilhões de anos-luz de distância, pareciam vizinhos próximos. O que significa que a interpretação segundo a qual os redshifts dos quasares seriam manifestação do efeito Doppler tornou-se suspeita. Enquanto isso, os redshifts propriamente ditos ou intrínsecos, aqueles que não seriam manifestações do efeito Doppler, foram dados como supostos em outros objetos estelares menores, até alcançar o nível das estrelas. Como uma autoridade neste campo nos informa, abre aspas, a maioria dos objetos extragalácticos tem os redshifts intrínsecos ou propriamente ditos. Halton Werp, Sagan Red, Redshifts Cosmology e Academic Science, Montreal, Hyperion, 1988, página 95, um dos maiores especialistas em quasares. Halton Werp começou a questionar abertamente a interpretação Doppler dos redshifts estelares. Ele está agora no Instituto Max Planck para Astrofísica em Munique. Seu livro constitui um recurso inestimável em um campo em que se torna difícil separar fato de ficção. Mas isso significaria que a hipótese sobre a qual a cosmologia do Big Bang repousa, a suposição de que o redshift estelar equivale à velocidade recessional, tenha sido desqualificada. Além disso, certos desenvolvimentos teóricos aumentaram essas dúvidas. Em 1977, o astrofísico Jayant Narlikar conseguiu generalizar as equações da relatividade de modo a permitir que as massas de partículas fundamentais aumentassem com o tempo. A teoria, afinal, prevê redshifts intrínsecos causados por essa variação da massa de partículas. Agora sim, a ideia é simples. Quanto menor a massa de um elétron, menor será a energia perdida em um chamado salto quântico, o qual, no entanto, não é senão a quantidade de energia eliminada pelo fóton emitido. Uma vez que a frequência de um fóton é proporcional à sua energia, obtém-se assim um redshift intrínseco. Em lugar da relação velocidade-redshift subjacente à cosmologia do Big Bang, a teoria Narlikar nos dá uma relação inversa do tipo redshift-idade, o que nos permite interpretar os dados existentes em nova clave. Uma pausa agora na leitura, pessoal, para agradecer a um espectador especial. Me perdoe. Perdoe aqui que eu dei uma engasgadinha. Mas quero agradecer um espectador especial, o querido Miguel. Olá, Miguel, filho da minha amiga Floriane, que está lá no nosso grupo. O Miguel não perde um capítulo
do Cosmologia. Obrigado, Miguelzinho, pela sua participação aqui no canal Ler com Ouvidos. É para você, meu queridinho, que o professor aqui também faz essas narrações, tá bom? Papai do céu te abençoe. Parabéns pela mamãe, parabéns pela vontade de aprender. Continue assim, você terá um futuro brilhante. E quem sabe um dia a gente ainda se encontre em outra situação. Valeu, Miguel! Beijão no coração. Continuando a nossa leitura. A relação de Hubble, segundo a qual o redshift é proporcional à distância, pode agora ser entendida pelo fato de que objetos estelares distantes podem ser observados mais cedo devido à velocidade finita da luz e tenderão, por conseguinte, a ter partículas com massa menores e, de modo correspondente, redshifts maiores em proporção à sua distância. Os quasares fortemente desviados para o vermelho, redshifted, por outro lado, que não satisfazem a relação de Hubble, passam a ser percebidos como constituídos pelas partículas recém-criadas e ejetadas de uma galáxia ativa, a qual pode ser chamada também de galáxia de Seyfert. Assim, a nova teoria faz jus a todos os fatos relevantes, àqueles que suportam a relação de Hubble, bem como àqueles que não a fazem. Mas agora o universo não está mais se expandindo, nem o fez, nem se originou de uma singularidade. Em uma palavra, não há nenhum Big Bang. Não é meu objetivo promover a abordagem Arpi-Narlikar, que presumivelmente tem problemas próprios. Meu objetivo é, antes de tudo, sustentar que, ao apoiar-se na interpretação doppleriana dos redshifts estelares, a cosmologia do Big Bang está em terreno comprovadamente instável. E que, em segundo lugar, parece haver alternativas astrofísicas viáveis que não podem ser rejeitadas de uma vez para sempre. No entanto, o fato óbvio é que a cosmologia do Big Bang permanece, apesar de tudo, doutrina oficial. Para colocar a questão em termos suaves, muitos astrofísicos ficam sem dúvidas perturbados com a falta de clareza e de evidências dessa doutrina. Atualmente, poucos parecem estar preparados para desafiar o status quo. É certo que um punhado de cientistas de renome proclamou abertamente o fim das cosmologias do Big Bang. E até mesmo a conservadora Nature lançou um editorial intitulado Abaixo o Big Bang. Mas tais expressões ocasionais de dissidência tiveram até agora pouco efeito sobre o establishment astrofísico em geral. A sobrevivência de muitas carreiras depende, ao que parece, do silêncio. Propomos-nos agora a olhar para o cenário do Big Bang a partir de uma perspectiva teológica, deixando de lado a questão de saber se essa cosmologia é factualmente correta, abordá-la-emos como uma espécie de mito ou ícone, como um símbolo a ser lido. O que então o Big Bang significa? Imediatamente ele nos traz de uma origem temporal a noção de que o universo nem sempre existiu. Isso não quer dizer que há muito tempo o mundo não existia, pois o tempo, como o conhecemos,
refere-se a eventos cósmicos e não pode, portanto, anteceder o próprio universo. Para além de qualquer dúvida de Santo Agostinho, o mundo não foi feito no tempo, mas com o tempo. O que a teoria do Big Bang afirma é que o universo tem uma idade finita. A questão agora é se isso aplica a um ato de criação ex nihilo. Eu diria que, de um ponto de vista estritamente lógico, a resposta é não. Estamos, porém, tratando de outro assunto. Estamos agora lendo o ícone, uma tarefa que não se resume à análise lógica. Em seu significado icônico, diríamos, a imagem do Big Bang sugere veementemente aquilo que o cristianismo sempre ensinou, a saber que o universo foi criado há algum tempo atrás por meio de um ato criativo. Como o Papa Pio XII declarou em 1951, em um discurso à Pontifícia Academia de Ciências. Com efeito, parece que a ciência atual, ao dar um passo de milhões de séculos para trás, foi bem sucedida em conseguir testemunhar aquele fiat lux primordial, proferido no momento em que, junto com a matéria, brotou do nada um mar de luz e radiação. A criação, portanto, ocorreu no tempo. Logo há um Criador. Logo Deus existe. Dessa animada expressão de assentimento papal, poderia nos parecer que o impacto da cosmologia do Big Bang sobre o cristianismo deva ser salutar. Mas, comprovadamente, não é esse o caso. Afirmamos que a nova cosmologia exerceu de fato uma influência funesta sobre o pensamento cristão e contribuiu significativamente para os desvios e caprichos que afligem a teologia contemporânea. Como isso poderia ter ocorrido? A resposta é simples. Os ícones podem ser perigosos, letais na verdade, pois um ícone, o dedo que aponta para a lua, como dizem os chineses, pode ser confundido em si com a verdade. Foi isso que realmente aconteceu no caso do Big Bang. Estamos a lidar, afinal, com um paradigma científico declarado como factualmente verdadeiro pelas principais autoridades. Ora, o problema é que, em seus aspectos factuais distintos de seu significado simbólico, o cenário do Big Bang é totalmente oposto à tradicional cosmogonia cristã, baseada no Gênesis. Tomemos, por exemplo, o fato bíblico de que a Terra e sua flora foram criadas antes do Sol, da Lua e das estrelas. Certamente isso exclui todas as teorias contemporâneas da evolução estelar, mesmo que tais teorias não façam quaisquer reivindicações darwinistas. Como é sabido, os teólogos, em sua maior parte, responderam a esse desafio desmitologizando os 3 primeiros capítulos do Gênesis. Mas, ao fazê-lo, uma vez mais, tomaram uma direção errada, depositando sua confiança numa teoria inventada pelo homem, cuja demonstrabilidade finca raízes em terreno arenoso. Terminaram por contradizer o ensinamento inspirado dos padres e da Igreja. Digamos uma vez mais que os 3 primeiros capítulos do Gênesis, tomados em seu sentido literal e histórico, não podem ser negados sem prejuízo grave à fé cristã. O ponto já estava implícito no capítulo anterior. Ao trazer à luz o conteúdo da cosmogonia bíblica, demonstramos ao mesmo tempo sua importância central para a doutrina cristã.
independentemente do que os teólogos contemporâneos possam dizer em sua busca da correção científica, permanece verdade que os ensinamentos do cristianismo pressupõem a cosmogonia bíblica, assim como a redenção pressupõe a queda. E totalmente quimérico, portanto, imaginar que a doutrina de Cristo realmente faça sentido em um universo originado do Big Bang. E pode-se acrescentar ainda que a cosmogonia bíblica foi de fato autorizada pela Pontifícia Comissão Bíblica em 1909. Em uma resposta definitiva a 8 questões relacionadas ao caráter histórico dos primeiros capítulos do Gênesis, a comissão nega implicitamente a validade de sistemas exegéticos, que excluem o sentido literal histórico dos 3 primeiros capítulos. Denzinger, As Fontes do Dogma Católico, 2121 a 2128. É de notar que o Papa São Pio X, em seu Motu Proprio Prestantia Scripturae, declarou vinculante a decisão da Pontifícia Comissão Bíblica. Voltando à cosmologia do Big Bang, gostaria de salientar que essa doutrina é evidentemente mais convincente para um público cristão por causa de seu óbvio significado simbólico, o que poderia ser mais maravilhoso, afinal de contas, do que uma cosmologia científica que testemunhasse o Fiat Lux primordial. Conjuntamente a outros desenvolvimentos científicos, a nova cosmologia promoveu um grande movimento de reconciliação entre as comunidades científica e religiosa. Títulos de livros como Deus e a Nova Física, do físico Paul Davies, ou Deus e os Astrônomos, pelo astrônomo Robert Jastrow, tornaram-se abundantes, e é quase impossível nesses dias acompanhar a profusão de seminários e simpósios sobre ciência e religião que vieram a ser realizados ao redor de todo o mundo. Em todos os lugares encontra-se a mesma mensagem de paz e harmonia de ambos ex-concorrentes. Há, contudo, um preço a ser pago por parte da religião. Onde quer que surja um conflito, como entre o Gênesis e o Big Bang, é sempre o cristianismo que é obrigado, pelos especialistas que presidem tais seminários, a conformar seus ensinamentos à mais recente teoria científica. Ora, parece que certa fusão entre ciência e religião está agora em curso em escala mundial, o que ameaça transformar o cristianismo em algum tipo de evolucionismo teísta, mais ou menos ao modo da quase teologia de Teilhard de Chardin. Enfim, a nova cosmologia não é tão inócua como se poderia pensar. Longe de ser compatível com a verdade do cristianismo, prova-se uma das doutrinas mais sedutoras e potencialmente mortais a ameaçar a integridade da fé cristã. Um dogma amplamente capaz, ao que parece, de enganar até mesmo os eleitos. O diabo, dizem, nos conta 9 verdades para nos pregar no fim com uma mentira. Poderia, então, a cosmologia do Big Bang ser um desses casos? Poderia ser essa a razão oculta pela qual uma ciência ateísta tem então promulgado, para espanto de todos, uma doutrina em face da qual Deus é glorificado como o Criador do Universo? Tem-se sugerido, às vezes, que há realmente uma conexão entre este empreendimento científico e o reino demoníaco. Isso foi seriamente afirmado pelo historiador católico Solange Hertz e, anteriormente,
pelo falecido hierocrata ortodoxo Serafim Rose. Não é fácil documentar tal conexão, mas a suposição de influência demoníaca não é nem irracional, nem mesmo improvável. Quando se trata de uma grande investida contra a fé católica, convém lembrar a súbita admoestação de São Paulo, o que também pode nos levar ao ponto aqui em questão. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais ser capazes de ficar em pé ante as armadilhas do maligno. Não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, as dominações deste mundo de trevas e o espírito do mal que habitam as alturas. Efésios 6, versículos 11 e 12. A conexão demoníaca da qual falamos pode se provar ao fim e a cabo mais do que mera fantasia piedosa. Se, como declara Lord Kelvin, a física é de fato a ciência da mensuração, ela tem de ver que, em primeiro lugar, com a verdade, ela tem que ver a verdade operacional. A interpretação ontológica é secundária e, de certo modo, opcional. Trata-se de um assunto privado, digamos, que tem a ver com a orientação filosófica do cientista em particular. Nos domínios astrofísicos, por outro lado, o caso é diferente, pela simples razão de que há pouca ou nenhuma verdade operacional nesse reino. Não é possível que haja experimentos controlados envolvendo estrelas distantes e galáxias. Ademais, o astrofísico faz poucas previsões, e quando por acaso o faz, ele normalmente erra o marco, por uma ordem de magnitude ou duas. Ao contrário da física normal, o objeto da astrofísica é simplesmente a construção de um modelo do universo físico, que, em geral, concorde com os fatos observacionais, isto é, com os sinais que chegam aos nossos instrumentos de detecção dos longínquos horizontes espaciais. É algo como procurar uma fórmula matemática para encaixar um conjunto pré-ordenado de pontos de dados. Mas a física normal implica incomparavelmente mais que isso. Ela convém de ter uma verdade operacional, como já se disse, que de fato constitui a base de nossa tecnologia. Este não é o caso da assim chamada astrofísica, que difere radicalmente das definições escolares de ciência física. Agora, no meu ponto de vista, uma ciência natural não operacional, em sua lógica, só pode ser ontológica em suas alegações, o que implica dizer que, no caso da astrofísica, a interpretação ontológica não é mais secundária e opcional, mas primária e fundamental. A esse respeito, a física macro difere radicalmente da física micro. Quer dizer, da teoria quântica, na qual as preocupações operacionais são primordiais. Quando Niels Bohr declarou que não há mundo quântico, essa afirmação não era inconsistente com os princípios da teoria quântica, nem abominável para a comunidade física em geral. Mas imaginemos qual seria a reação da comunidade se um cientista declarasse que não há universo astrofísico. A ontologia da astrofísica é obviamente física, o que quer dizer que os objetos estelares são concebidos
como efeitos de partículas fundamentais. Mas por que essa ontologia deveria estar correta nos distantes domínios do espaço-tempo, quando falha, como argumentei repetidamente, no domínio terrestre? Se os objetos corpóreos pertencentes ao mesocosmo terrestre se revelam mais do que meros agregados atômicos, por que as estrelas e galáxias não seriam apenas atômicas? Ademais, se as partículas quânticas aqui embaixo não gozam de existência independente, se pertencem ao que John Wheeler denomina universo participativo, por que de outro modo deveriam existir no espaço exterior? Meu argumento inicial é que uma ontologia estritamente física é tão falaciosa no domínio estelar quanto na esfera terrestre dos objetos perceptíveis. Em outros lugares, caracterizamos o conhecimento da física moderna como básico, mas não essencial. Básico porque se refere ao lado material da realidade cósmica, e não essencial porque é incapaz de compreender a forma substancial da qual a essência deriva. A física, como tal, não pode conhecer a acuidade, o que de uma coisa. A própria essência das entidades corpóreas escapa à sua compreensão. Ainda se conhecer uma coisa é conhecer sua forma substancial, saber, em outras palavras, o que a coisa é. Segue-se, então, que o conhecimento da física não é um verdadeiro conhecimento. Por outro lado, enquanto a física permanecer operacional, desde que suas teorias possam de fato ser testadas por experiências ou verificadas em suas aplicações tecnológicas, ela evidentemente abarca certo conhecimento, a saber, um conhecimento pragmático ou operacional. O problema, entretanto, é este. O homem foi feito para saber, não praticamente, mas verdadeiramente. Daí a tendência quase irresistível de reificar os objetos intencionais da física, atribuindo-lhes natureza corpórea. Basicamente, trata-se do objeto em questão como se ele realmente pudesse ser visto e tocado. Uma partícula fundamental torna-se assim uma esfera minúscula, ou talvez um tipo de onda que pode ser retrata por aqueles que tenham conhecimentos matemáticos. Esses tipos de visualização testemunham de fato um papel necessário e legítimo na compreensão das ideias matemáticas. A mente humana simplesmente não consegue funcionar sem algum tipo de suporte sensorial. E no domínio da física, no entanto, em oposição à matemática pura, que essa arte secreta e desvia. Pois enquanto o matemático compreende bem a diferença ontológica, digamos, entre uma função e sua representação gráfica, a distinção análoga da física é, em geral, desconhecida. A razão para essa confusão crônica deriva sem dúvida de que os objetos intencionais da física sejam, de certo, mais que meras coisas da mente, mais que mero ens rationis, ainda que sejam menos do que uma entidade corpórea ou que uma coisa perceptível. E esse fato claramente impõe exigências sobre o discernimento ontológico do físico. Discernimento que, para dizer o mínimo, não é facilmente encontrado. Não nos deve surpreender, portanto, que os fantasmas da representação sensorial sejam rotineiramente projetados sobre o universo físico, no qual se torna literalmente um mundo de fantasia.
O mundo real só pode ser conhecido por meio da forma substancial e, portanto, da essência. Mas como esse conhecimento pode ser alcançado? Por estranho que se possa parecer, para a mente moderna, podemos conhecer, e de fato conhecemos, a forma substancial de entidades corpóreas familiares. Para ser mais exato, conhecemos por meio da percepção sensorial cognitiva. É ocioso tentar explicar essa percepção em termos de um processo natural de qualquer tipo. Como Whitehead sabiamente disse, o conhecimento é terminal. Aqui embaixo, conhecer e ser são ambos terminais, ou seja, um não se reduz ao outro. E assim descobrimos que a percepção sensorial cognitiva constitui um ato misterioso que, de certa forma, transcende as fronteiras do mundo natural. Como os sábios há muito apontaram, o olho pelo qual vemos não é visto. Uma questão maior agora se apresenta. E quanto aos objetos estelares? Nós também conhecemos suas formas substanciais ou suas essências. Podemos, de fato, perceber objetos desse tipo? Nossas potências perceptivas alcançam tão longe? Quando vemos um ponto de luz no céu noturno, estamos realmente percebendo uma estrela ou uma galáxia? Não parece este o caso. O que percebemos é um ponto de luz, que podemos conceber em termos genéricos como uma estrela. Mas uma estrela, nesse sentido, é precisamente algo distante e alto, algo que categoricamente excede nosso alcance. A percepção cognitiva real, o tipo de percepção que ocorre no reino terrestre e transcende a bifurcação, dificilmente pode ser transposta para a observação do domínio estelar. Seja qual for a essência de uma estrela ou galáxia, essa essência estará presumivelmente fora do alcance da percepção humana. As estrelas, afinal, estão acima de nós, não apenas em um sentido espacial, mas também em um sentido ontológico. Sublinhemos de passagem que isto não só justifica, como de fato implica a positividade do geocentrismo. A questão do geocentrismo será considerada em profundidade nos 2 capítulos posteriores, capítulo 8 e capítulo 9. Parece que a distinção ontológica entre entidades terrestres e estelares é própria das antigas cosmologias. Até mesmo São Tomás de Aquino fala da substância estelar como incorruptível, colocando assim os objetos estelares acima da categoria das entidades corpóreas pertencentes ao domínio terrestre. Nem é mera poesia quando São Paulo distingue entre os dois domínios. Há também corpos celestes e corpos terrestres, mas a glória do celestial é uma, e a glória do terrestre é outra. Há uma glória do sol, e outra glória da lua, e outra glória das estrelas, pois uma estrela difere da outra em glória. 1 Coríntios 15. Precisamos prestar muita atenção a essas palavras, pois dado que a intenção do discurso é distinguir entre corpos corruptíveis e incorruptíveis, é claro que São Paulo está a falar em termos ontológicos. Há uma proporcionalidade implícita aqui. As substâncias celestes estão para as terrestres como o corpo ressuscitado, segundo a teologia, para o corpo natural. E, com certeza, estes últimos são ontologicamente distintos,
Pois enquanto o segundo é semeado em corrupção, o primeiro é ressuscitado na incorruptibilidade. O que poderia ser mais indicativo do que uma distinção ontológica disso? Seria, por conseguinte, incongruente supor que não exista um hiato ontológico correspondente entre os reinos estelar e terrestre. Essa suposição seria irreconciliável, não só com as ontologias platônica e cristã, mas também com a Sofia perennis, em todas as suas formas. Entre as coisas do mundo natural, o céu noturno, mais que todo o resto, fala-nos de mistérios altos e sagrados. Circundando nosso reino terreno com uma esfera abrangente, ele desperta em nós um sentido de transcendência, uma intimação advinda dos mundos superiores. De acordo com a antiga crença, a luz das estrelas que vemos tem de fato sua origem nesses mundos superiores. As estrelas funcionam assim como um conduto, uma abertura, por assim dizer, na abóboda do céu, através da qual a luz transcendente penetra para iluminar a escuridão deste reino inferior. Essa luz celestial, ademais, ilumina não só o mundo exterior, mas antes de tudo o coração, o intelecto humano. Devemos ressaltar que há uma base bíblica para essas antigas crenças. É profundamente significativo que o livro do Gênesis se refira às estrelas como luzes no firmamento do céu, sugerindo que a cuidade ou essência de uma estrela não é outra senão a luz. Essa luz estelar, contudo, não a primeira na ordem da criação, pois nos é dito que a luz primeira foi criada no primeiro dia. Melhor posto, é em virtude desta luz, criada em primeiro lugar, que o primeiro dia da criação é definido como tal. Devemos nos lembrar de que a proclamação criativa original de Deus foi de fato o Fiat Lux. A luz primeira, além disso, constitui não só o primeiro, mas de fato o mais alto e divino elemento da criação. E por isso ela tem sido conhecida justamente como a manifestação mais direta de Deus. E também é, assim, o seu símbolo mais elevado, um símbolo santificado por São João, quando este declarou que Deus é luz e nele não há escuridão. 1 João, capítulo 1, versículo 5. A primeira luz criada, no entanto, não se manifesta em nosso mundo como a fonte de toda visibilidade. Ela não existe neste mundo. Platão compara implicitamente essa luz invisível à luz do sol, ao qual o filósofo chama o autor não apenas da visibilidade de todas as coisas visíveis, mas da geração, da nutrição e do crescimento. Lembremo-nos fortemente do Salmo 35. Porque contigo está a fonte da vida. Na tua luz veremos luz. Uma metafísica inteira da luz está oculta nessas passagens. Uma metafísica que os neoplatônicos estavam ansiosos para desvendar. E não nos esqueçamos de que essa doutrina, tão bíblica quanto platônica, foi incorporada ao cristianismo, principalmente por meio dos ensinamentos de Santo Agostinho e do pseudo-Dionísio Areopagita. Voltando ao reino estelar, podemos concluir que é um mundo feito de uma luz criada já secundária, mas ainda suprafísica, dentro da qual a luz primária ou primeira está misteriosamente consagrada. Podemos acrescentar que há uma profunda conexão entre os reinos estelar e angélico. Assunto este que, no entanto, nos levaria muito longe.
Basta dizer que uma estrela é incomparavelmente mais que um mero agregado de partículas quânticas e que tem uma essência e uma função que transcendem amplamente o domínio astrofísico. E igualmente importante, no entanto, lembrar que as estrelas foram dadas à humanidade como sinais. É certo que essa afirmação bíblica pode ter um sentido esotérico, pelo que queremos dizer que pode ter havido em tempos em que os homens teriam sido capazes de ler o que está escrito nas estrelas. Mas possui também, certamente, um significado que se aplica a todos nós, pois, como observei antes, o céu noturno nos desperta um sentido de transcendência, um pressentimento das esferas celestiais. Mesmo Immanuel Kant, tão afastado das tradições sapienciais como estava, ainda sentia a grandeza desse ícone cósmico. Duas coisas, disse ele, enchem a mente de admiração: o céu estrelado acima de mim e o sentido moral dentro de mim. Como é estranho que mesmo esse prosaico racionalista, cuja filosofia opõe-se de modo irreconciliável à Sophia Perennis, ainda pôde sentir uma conexão entre o céu estrelado acima de mim e a lei moral escrita nas profundezas do coração humano. Não é necessário ressaltar que essa conexão desapareceu, foi negada implicitamente na doutrina astrofísica, ou seja, que o ícone cósmico criado pela mão divina foi substituído, na verdade, por um quadro pintado pela mão humana. Sim, um quadro, pois o que é comunicado ao não especialista é apenas um quadro, uma espécie de imagem e nada mais. Toda a verdade que a disciplina consegue consagrar reside forçosamente na interpretação operacional de uma estrutura matemática, que é outra coisa inteiramente. O que a astrofísica tem para oferecer ao público em geral é, portanto, literalmente, um mundo de fantasia. Uma espécie de cosmos de ficção científica. E foi isso que vigorosamente veio substituir o ícone cósmico nas mentes educadas. Como expliquei detalhadamente em minha monografia sobre interpretação ontológica da física, o erro fundamental da Weltanschauung contemporânea reside na reificação do domínio físico, a identificação, a saber, de um objeto corpóreo X com um objeto físico associado SX. No reino astrofísico, no entanto, esse erro genérico é agravado em razão de que os objetos estelares não são, propriamente falando, corpóreos, ou seja, perceptíveis. Portanto, enquanto no domínio terrestre a reificação das qualidades físicas implica apenas um erro, no domínio astrofísico envolve dois, pois aqui corporificamos não só as substâncias físicas, mas também as estelares. Destrói-se assim a dimensão da transcendência, a verticalidade do acima astronômico. O celeste é reduzido ao terrestre, que é então reduzido ao físico. O cosmos é homogeneizado, democratizado, poder-se-ia quase dizer.
Ao distinguir categoricamente entre substâncias estelares e corporais, aderimos à concepção que associa a corporeidade à percepção sensível. E com base nisso que a distinção entre os domínios físico e corpóreo é estabelecida. No entanto, podemos também falar de corporeidade num sentido mais amplo, correspondente à noção védica de manifestação grosseira, stula. A corporeidade, nesse sentido, é caracterizada pelas condições do espaço e do tempo, e assim inclui o mundo estelar em sua extensão espaço-temporal. O tipo de corporeidade a que a percepção sensível tem acesso pode agora ser qualificado como terrestre, existindo concorrentemente com os outros modos de corporeidade que dele diferem não apenas em termos quantitativos ou mensuráveis, mas qualitativos ou essenciais. A tese da heterogeneidade ontológica pode ser contestada pelo argumento de que o universo parece realmente ter sido feito de uma só peça. Não se detectam os mesmos espectros de hidrogênio, de hélio e de outros elementos em laboratórios, bem como a luz das estrelas e galáxias a milhões de anos-luz de distância? Sim, de fato se detecta. Mas precisamos saber que esse tipo de homogeneidade pertence precisamente ao reino físico, que subsiste abaixo do nível do ser, da substância real, atual. O que o físico percebe, por assim dizer, ao final de sua análise, são agregados de partículas quânticas e nada mais. Todas as distinções ontológicas sendo assim obliteradas. Mas o que são essas chamadas partículas, a que tudo foi reduzido? Como Heisenberg disse, elas são de fato um tipo estranho de entidade física que está bem a meio caminho entre possibilidade e realidade. O problema com o universo homogêneo do físico, enfim, é que ele realmente não existe. Com o risco da digressão, gostaríamos de salientar que há uma lição a ser aprendida com isso, a qual se aplica inclusive aos domínios políticos e sociológicos. Ao obliterarem-se as distinções ontológicas, isto é, ao destruírem-se as hierarquias, nada permanece. Em suma, a homogeneização ontológica implica uma redução ao não ser. Mas voltemos ao universo físico. Ao fim da análise do cientista, o que resta não é uma substância, mas substância alguma. Como observou Eddington, a própria ideia de substância não tem mais lugar na física, na medida em que essa disciplina é concebida rigorosamente, isto é, em estruturas matemáticas e definições operacionais. Assim, quando o físico deixa de perceber a diferença específica entre substância de uma estrela e a substância de uma entidade terrestre, é porque, estritamente falando, ele já não percebe substância alguma. Não se pergunte, portanto, a um astrofísico o que é uma estrela, pois enquanto astrofísico, ele não tem a mais mínima ideia. Pode-se acrescentar que o que dissemos em relação às substâncias estelares aplica-se em princípio também aos corpos planetários, a começar pela Lua. O homem certamente caminhou sobre a sua superfície e trouxe de lá amostras de rochas para análise, e, no entanto, afirmamos à luz da tradição
que a substância lunar difere essencialmente da terrestre? Duas questões estão envolvidas. Primeiro, a questão da observação física e, em segundo lugar, a questão da percepção sensorial. Quanto à primeira, as observações anteriores deixaram claro que nada de novo, nada não terrestre, pode emergir de uma investigação dessa natureza. O que nós, na condição de físicos, uma vez mais encontramos são agregados de partículas quânticas e nada mais. Que as amostras de rochas reais estejam agora disponíveis para análise química não altera a imagem. As considerações anteriores aplicam-se inalteradas também a este cenário. A questão da percepção sensorial, por outro lado, não é tão simples e exige considerações de um tipo muito diferente. Cumpre lembrar particularmente o que dissemos na introdução deste livro sobre o conhecimento experimental das realidades cósmicas. Segundo a doutrina tradicional, os estratos ontológicos do cosmos só podem ser acessados por meio da atualização do extrato ou estado correspondente em nós mesmos. Enquanto permanecemos, portanto, confinados a um estado correspondente ao domínio terrestre, a realidade terrestre é tudo o que podemos perceber. Na medida em que somos capazes de perceber as estrelas, as substâncias lunares, estamos obrigados a percebê-las como terrestres, o que significa que não a percebemos de fato. Consideremos, por exemplo, um animal, ou melhor, um homem desprovido de cultura, num museu de artes. O que eles verão? O que eles verão dentro do museu será basicamente o mesmo que veem em qualquer outro lugar, pois o que excede este nível não será percebido. Tais considerações, é claro, não provam as alegações tradicionais sobre substâncias supraterrestres. Bastam, no entanto, para esvaziar o argumento daqueles que sustentam essas alegações. Foram agora refutadas. É sem dúvida verdade que, de todos os corpos planetários conhecidos por nós, só a Terra oferece condições capazes de sustentar a vida humana. Com certeza, do ponto de vista científico, os ambientes físicos associados aos corpos planetários podem presumivelmente ser explicados em termos familiares a todos nós. E ainda, à luz da tradição sapiencial, o determinante primário prova ser a essência, a acuidade destes corpos planetários. As condições físicas, afinal, não são nem primárias nem acidentais, mas estão ligadas às respectivas essências. Entendemos esse fato suficientemente bem quando se trata de um organismo vivo, cujos contornos e características físicas são naturalmente expressivos de sua espécie. Mas mesmo aqui cremos na primazia da explicação física, que é a razão pela qual estamos comprometidos com a biologia de tipo evolucionista. Em um cosmo desessencializado, os parâmetros físicos são tudo o que resta. Quando as essências entram em jogo, por outro lado, torna-se possível compreender os fatos reconhecíveis de uma maneira totalmente diferente, através do que poderia ser chamado de abordagem de cima para baixo, do supracósmico para o cósmico. Assim, torna-se particularmente evidente que a humanidade se encontra na Terra, não em razão de alguma contingência física, mas em virtude de um profundo parentesco entre esta e aquela. Como já observei antes, é por causa desse parentesco intrínseco que somos capazes de entrar no estrato terrestre da realidade cósmica por meio da percepção sensível.
O milagre da percepção, afirmamos, depende de uma certa conformidade essencial. Por outro lado, conforme o atual status questionis, não existe tal parentesco entre a humanidade e a Lua, ou Marte. E acrescentaríamos ainda não ser mero acidente que, inclusive, o ambiente físico destes corpos planetários mostre-se hostil e mesmo letal para o homem. Estritamente falando, a cosmologia contemporânea é assim mal denominada, pois no fundo não sabe nada do que seja um cosmos, ou seja, um mundo dotado de ordem. Voltando ao que mais propriamente poderia ser chamado de cosmografia global, observaríamos que as imensidões quantitativas do mundo estelar, proclamadas pela astrofísica contemporânea, sejam eles factuais ou não, levantam a questão de como podem ser cognitivamente assimiladas pelo homem. A questão, aliás, revela-se vital, já que tem o condão de determinar se, ao final, essas imensidões propostas servirão para guiar-nos e iluminar-nos, ou para cegar-nos e destruir-nos, a humanidade. Afirmamos que apenas uma verdadeira metafísica, uma metafísica profundamente teológica, nos pode salvar do último resultado. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento revela sua obra. Somente assim seríamos capazes de suportar a imensidão do mundo estelar. Cabe-nos entender que os céus que percebemos, seja diretamente ou com o auxílio de telescópios, manifestam os céus que não percebemos e que a vastidão quantitativa do universo estelar reflete a verdadeira imensidade qualitativa do mundo espiritual. Não se está a tratar aqui do simbolismo, no sentido anêmico do meramente simbólico, mas antes no sentido platônico de participação real. O universo estelar, a saber, participa do mundo autenticamente espiritual. E é este fato ontológico que confere dignidade superior às estrelas. Realidades quase que sagradas, por assim dizer, as quais o homem é obrigado a respeitar. Para o astrofísico, por outro lado, uma estrela é simplesmente um gás muito quente e nada mais. Argumentamos que tal redução é epistemologicamente infundada e metafisicamente insustentável. Resta comentar seu efeito sobre a humanidade. De um ponto de vista tradicional, com certeza, a redução astrofísica é uma profanação, uma espécie de sacrilégio. Mas que impacto teria sobre uma civilização já profana e secularizada? O simbolismo cósmico continuaria a ter algum tipo de eficácia, mesmo não sendo mais reconhecido e compreendido como tal? Aqui, damos por suposto que a eficácia de um autêntico símbolo sobrevive à sua compreensão. Símbolos autênticos não morrem. O universo estelar, reiteramos, mantém um significado icônico supremo até mesmo em nossa época de iconoclastia.
Ocorre apenas que seu significado se tornou invertido. E eis que uma vez mais vem à tona a conexão diabólica que mencionamos anteriormente. Quanto pensemos das estrelas, quanto imaginemos do mundo estelar, tudo isso ainda exerce seu efeito sobre nós, percebendo ou não. Tudo isso influencia e afeta profundamente nossos pontos de vista sobre Deus, o homem e o destino humano. Os céus proclamarão a glória de Deus, ou a suprema futilidade da existência. Aqui não pode haver um meio termo, precisamente porque o mundo estelar, em sua função icônica, significa a esfera cósmica mais elevada. Se essa esfera consiste simplesmente de partículas que se movimentam sem sentido, então todas as aspirações humanas devem, por fim, ser vãs. Se a luz estelar, que os antigos pensavam ser de origem celeste e Platão via como portadora das essências ou formas inteligíveis, se essa luz falhar, o cosmo e tudo quanto contém será reduzido no fim das contas ao nada. Certamente não foi por acaso que o surgimento da astrofísica tenha sido acompanhado do advento do niilismo pós-moderno em suas manifestações filosóficas e culturais. A transição para o niilismo corresponde precisamente à perda da noção de substância da cosmovisão do físico. A cultura e a cosmologia, afinal, estão intimamente ligadas. Na verdade, na medida em que a cosmologia se achata, invariavelmente também o faz a cultura. Para concluir, a distinção hierárquica entre substâncias estelares e terrestres é vital para uma cosmologia sólida. O que anteriormente designamos redescobertas das necessidades corporais deve, portanto, ser seguido de outro conhecimento, de outro reconhecimento básico, a saber, a redescoberta do mundo estelar. Continua no próximo capítulo. Obrigado pela presença. Obrigado pela companhia. Agradeço a todos que participaram ouvindo este vídeo, este audiobook. Agradecimento especial aos membros do canal: Isaías Lopes, Cosme Jesus, Gláucia Chante, Marcelo Macuglia, Felipe Coutinho e Alessandro Herculano. Obrigado por colaborarem com a existência desse canal. Considere se tornar membro também do canal para ajudar na manutenção e na continuidade do mesmo. Obrigado, Miguel, pela sua presença, meu queridinho. Papai do céu te abençoe e te dê muito conhecimento, muita felicidade e muita força em tua vida. Até a próxima leitura.